Olá, fidelidade. Capítulo 10. Uma visão para se contemplar. No início dos tempos, no jardim do Éden, o homem era completo, inteiro e harmonioso, um com Deus. Pela graça de Deus, tudo florescia em perfeita paz. Hoje, o que o homem vem tentando alcançar em sua busca de Deus é o restabelecimento desse estado edênico de paz e harmonia. Um estado em que não há guerra, mas amor. Um estado em que não se tira nada dos outros, mas sim se compartilha. Ao encontrar um poder sobrenatural, o homem espera conseguir recuperar o antigo estado de bem-aventurança na terra. Deve ficar claro, contudo, que em sua tentativa de encontrar harmonia, ele age de maneira errada e no lugar errado. A harmonia individual e a paz do mundo nunca serão estabelecidas pela busca de um poder sobrenatural. É preciso voltar ao seu estado edênico original, isto é, sua unidade com Deus. Centenas de anos de frustrações e fracassos já deveriam ter mostrado ao mundo que essa não é uma função de Deus. É nossa função restabelecer o relacionamento original de unicidade. O Mestre disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em nenhum lugar ele mostra que a responsabilidade é de Deus. Repetidas vezes, ele reitera que a responsabilidade é nossa. Vós conhecereis a verdade. Vós amareis o Senhor teu Deus. Vós amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Vós deveis orar pelos vossos inimigos. Vós deveis perdoar 70 vezes 7. E vós deveis dar o dízimo dos vossos ganhos. Em nenhum momento ele coloca a responsabilidade de nossa separação de Deus sobre Deus, mas sobre nós. Todo o ensinamento de Jesus Cristo é direcionado para nós, não para Deus, mas para nós. Contudo, para que não tropecemos, o Mestre nos apontou o caminho, o lugar, a hora e a maneira de demonstrar essa unidade. O caminho é a oração. O lugar é o reino de Deus dentro de nós. A hora é agora, neste momento de cristicidade. E a maneira é a ação. No início, os segredos revelados aos homens e às mulheres inspiradas por Deus devem ter sido ensinados através da revelação. A chamada letra da verdade. Através dessa verdade, aprendemos a parar de buscar a Deus a esmo, a não mais pedir alguma coisa a um Deus distante e a deixar de acreditar que ele pode ser influenciado pela nossa adoração. Reconhecemos não só que Deus existe, mas que ele é o ser interior do nosso próprio ser. Não um Deus separado de nós para ser adorado de longe, mas, na verdade, mais perto de nós do que a nossa respiração, mais próximo do que nossas mãos e pés. A letra correta da verdade nos impede de nos entregarmos a devaneios ou a falsa esperança de que algum milagre nos trará Deus ou o seu mensageiro em uma nuvem, usando uma varinha mágica, fazendo com que todos os nossos problemas desapareçam. Ao contrário, a simples verdade do Mestre nos leva a focar na única direção onde podemos encontrar paz e harmonia, dentro de nós mesmos. Quando nossa atenção se desloca de fora para dentro, nós podemos dar o próximo passo ensinado por todos os grandes mestres. Busque Deus dentro de você. Bata, se necessário. Implore, mas sempre dentro de você. A visão da unicidade deve ser sempre um farol de luz em nosso caminho ascendente. Eu e o Pai somos um. Através da contemplação do Pai interno
eu e meu Pai se moldam definitivamente e se mesclam em um só, e a antiga unidade é estabelecida. Eu e meu Pai somos um. Portanto, não é mais uma percepção intelectual, mas uma relação manifestada visivelmente pelos frutos dessa unidade. Não mais buscamos nem precisamos de favores. O espírito interior se desdobra, se revela, se expande agindo em nós e através de nós. A aceitação de um poder do bem e um poder do mal não mais nos escraviza. Descansamos serenamente em um único poder, pois não há mais poderes contra os quais lutar, nem os quais temer. É por isso que não precisamos rezar para um grande poder interceder por nós. Aquilo que durante séculos o mundo considerou poder e para o qual ele foi buscar um Deus não é poder. O poder está na pequena voz silenciosa. Em algum momento dessa busca por Deus, essa união indissolúvel com o Pai começa a ser reconhecida e sentida. A letra da verdade se torna menos importante à medida que o Espírito se torna vital. O Espírito que até então conhecemos apenas através da leitura, ganha vida em nós, e nós vivemos na verdade que, quando praticada, torna-se própria presença de Deus, revelado como o princípio criativo, mantenedor e sustentador, não nosso servo a conceder favores, mas a sabedoria infinita do universo, o amor divino em tudo que há. A mensagem messiânica dada ao mundo há 2000 anos atrás está se cumprindo em nós agora. Deus é amor. Nenhum Deus pode atuar em nossa experiência, a não ser através do amor. E nós precisamos nos tornar o instrumento através do qual esse amor pode fluir. Daí em diante, o mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Só terá significado para nós na proporção do nosso amor. Apesar desse mandamento ser conhecido há milhares de anos, chegou a hora de ser posto em prática hoje, agora, neste momento de criticidade. A repetição mecânica dessas palavras deve dar lugar a um mandamento vindo do coração e vivido em obediência à imposição do Mestre. Faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem a você. Perdoe 70 vezes 7. Não condene, não julgue. Deus não faz milagres, exceto o milagre que se torna evidente na vivência de nossa unidade com Ele. Esse é o milagre. Conhecer a verdade com a mente não garante que ela começará a agir. O Espírito reina e o amor é glorificado somente quando a verdade sai da mente e penetra no coração. A letra da verdade serve como um lembrete para que vivamos em verdade. Há momentos em que, por nos considerarmos afastados de Deus, a verdade parece estar tão distante que é preciso nos aquietar, meditar e conscientemente lembrar que o Senhor dentro de nós é poderoso. O que estou buscando? Um Deus em algum lugar? Não, Deus é. O Filho de Deus já está cuidando das coisas do Pai, e tudo está no seu devido lugar. O que estou buscando? Um Deus mitológico no céu? Uma estátua? Uma escultura? Estou procurando por um homem ou uma mulher para influenciar a Deus em meu nome? Não, eu e o Pai somos um. Apenas na minha unidade com Deus posso ter a paz que desejo. Só a plenitude dessa unidade, desse amor que existe entre Deus e seu Filho, e entre o Filho de Deus e seu Pai, apenas na percepção de que meu Pai Celestial está mais perto de mim
do que a respiração, e mais próximo do que minhas mãos e meus pés. O que é de seu agrado dar-me o reino? Apenas nisso o amor flui. Um amor que parece estar fluindo de mim para Deus e voltando de Deus para mim, mas que na verdade é uma interação dentro da unidade do meu ser, na percepção da minha unidade com o Pai. O Mestre nos ensinou que os seres humanos, por si mesmos, nada podem fazer, mas unidos com o Pai interno, se tornam um. Unidos podem fazer todas as coisas. Como filhos de Deus, eternos e imortais, somente quando o Espírito de Deus está sobre nós e habita em nós, é que nos tornamos filhos de Deus. E quem pode fazer isso por nós, a não ser nós mesmos? O caminho que nos foi dado é a oração e a meditação, uma forma iluminada de oração, tal como Elias ensinou Eliseu. Olhe para o alto e veja se consegue me ver sendo levado num redemoinho. Levante os olhos para os montes, de onde vem o seu socorro. Eis que o reino de Deus está dentro de você. Eliseu desejava o manto de Elias, o manto de cristicidade, isto é, ansiava ser profeta. Quando Elias estava prestes a se elevar a um estado superior de consciência, Eliseu pediu-lhe um grande favor, que o manto de Elias lhe fosse dado. Mas Elias, um dos seres mais iluminados de todos os tempos, sabia que não podia simplesmente dar-lhe o seu manto, mas que Eliseu deveria estar pronto para merecê-lo. Para tal, Elias lhe mostrou: se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Se no momento em que eu sumir de vista, me vires como eu sou, desaparecendo numa nuvem, meu manto cairá sobre os teus ombros. Elias não poderia conceder uma grande sabedoria espiritual, nem mesmo a Eliseu, mas este poderia adquirir a consciência espiritual para si mesmo, se sua visão pudesse subir tão alto a ponto de reconhecer que não há morte, não há separação, há apenas uma ascensão na consciência. Se ele próprio pudesse ascender a esse nível supremo de consciência, se tornaria um profeta à altura de Elias. E ele conseguiu. Iluminou-se a tal ponto que viu Elias subindo ao céu no redemoinho, e em virtude de sua unidade consciente com Deus, viu a imortalidade do ser individual e a eternidade do homem em sua plenitude. É nossa responsabilidade contemplar a visão e, em seguida, colocá-la em prática. Sempre houve e sempre haverá mestres. Os iluminados sempre estiveram no meio de nós, mas o mestre disse que são poucos os operários. São poucos os operários dispostos a se reconciliar com Deus, dispostos a contemplar a alma dentro de si e deixá-la transbordar em atos de amor. Se alguém assim disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é um mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Se o mestre não tivesse lavado os pés dos discípulos, o mundo nunca teria aprendido a função do mestre era servir. A função do iluminado é servir aqueles que ainda não conhecem sua verdadeira identidade. Nossa função como buscadores de Deus e aprendizes da verdade não é ser um mestre das multidões, mas um servo para as multidões, delas nada tirando, mas sim a elas doando. O reino de Deus não está aqui ou ali, mas dentro de nosso próprio ser. E o encontraremos através do amor. Ame o Pai que está dentro de você e manifeste esse amor amando seu próximo. O próximo que não é apenas seu amigo, mas o próximo que é seu inimigo e aquele que assintosamente o persegue. De acordo com o Mestre, é melhor dedicar tempo e atenção a um único pecador humilde do que aqueles 99 que se consideram autossuficientes. Enquanto houver um único indivíduo, santo ou pecador, buscando ajuda, é nosso dever atender a esse pedido.
Se alguém não está pronto para responder ao nível espiritual, não está pronto para o completo desabrochar da verdade. Mas, por ser nosso próximo, podemos pelo menos ajudá-lo a evoluir em seu nível de consciência, com paciência. Esperemos 1 ou 2 virem a nós, 12, 70, 200, e então compartilhemos com eles o pão da vida, o vinho e a água. Estes sim serão capazes de saborear, desfrutar e assimilar essa oferta. Ao encontrarmos a verdade, vamos guardá-la como uma pérola de grande valor e mostrá-la ao mundo através de nossa vivência. Quando alguém se aproxima, atraído não só pelos pães e peixes, mas por ter percebido a natureza dessa verdade, e pede pão, água, vinho e vida eterna, vamos compartilhá-la da melhor maneira. Ninguém será chamado para fazer algo maior do que seu entendimento, porque seus lábios só expressarão aquilo que o Espírito do Senhor Deus lhe inspirar no silêncio para o qual foi convocado. Caso contrário, não dirá nada. O amor é a resposta. O amor a Deus, o amor à verdade, o amor ao nosso próximo. De agora em diante, nós, que estamos praticando a presença, deveremos ter como missão revelar que experimentamos Deus à medida que o expressamos. Isso é, quando deixamos fluir através de nós na forma de amor. Verdade, serviço e dedicação. O poder do amor só pode ser liberado de dentro de nós. A presença de Deus se torna disponível na terra, como no céu, através da experiência da união consciente. E isso requer esforço e sabedoria maiores do que demonstrou Eliseu quando viu seu mestre subindo num redemoinho, ou mesmo uma visão mais ilimitada do que os discípulos tiveram quando testemunharam a transfiguração. O mestre foi capaz de se transfigurar, mas para que os discípulos tivessem a visão e pudessem contemplá-la, algo maior foi necessário. O mestre não podia revelar a transfiguração, só podia experimentá-la. Para testemunhar a revelação, ela só poderia acontecer na consciência dos discípulos. Muitos milagres podem ocorrer em nossa experiência, mas apenas as pessoas suficientemente sintonizadas se darão conta do que aconteceu. Temos olhos e não vemos. Temos ouvidos e não ouvimos. O milagre da transfiguração só precisa ser contemplado. Ela acontece neste mundo a cada dia, a cada minuto de cada dia e no exato lugar onde estamos, se ao menos abrirmos nossos olhos para contemplá-la. A transfiguração não é uma experiência de 2000 anos, nem tampouco a crucificação, a ressurreição ou a ascensão. Essas experiências ocorrem a cada momento de cada dia, onde quer que haja um ser iluminado para vê-las. O lugar em que estamos é solo sagrado. Se tivermos a visão para contemplar Elias subindo, a visão para contemplar o Mestre na experiência da transfiguração, da ressurreição e da ascensão, só depende de nós. Depende de você, depende de mim. Até que ponto queremos ver a transfiguração? Até que ponto queremos testemunhar a ressurreição e a ascensão? Nossa experiência acontecerá nessa proporção. O que isso significa? Oração. A oração de contemplação interior. A oração da meditação. A oração da expectativa de saber que o Pai se revela sempre e a qualquer momento. Deus não força a si mesmo na mente, no coração ou na alma de ninguém. É o homem que deve se abrir para ele. A vida de Gautama, o Buda, ilustra isso. No dia em que Gautama percebeu que havia mal no mundo, pecado, doenças, pobreza e morte, ficou horrorizado, atormentado de tal forma que deixou sua posição de príncipe, sua enorme riqueza e, provavelmente, o que é mais importante para qualquer homem, sua esposa e seu filho.
Abandonou tudo isso e se afastou como um mendigo, buscando a verdade, com o propósito de descobrir o grande segredo que removeria da terra o pecado, a doença e a limitação. Foi um apelo tão forte que ele seguiu todo e qualquer mestre ou ensinamento que prometesse levá-lo à resposta. Por 21 anos vagou e vagou, sentado aos pés de um mestre e depois de outro, seguindo as práticas aprendidas uma após a outra, sempre com um coração faminto. Qual é o poder que irá remover os males da terra? Depois de perder toda a esperança de que os ensinamentos e os mestres lhe dariam a resposta, depois de ter se sentado debaixo da árvore, Bode meditou dia e noite, até que a grande revelação lhe foi dada. Tais males não são reais, são ilusões. As pessoas os aceitam e, como consequência, odeiam, temem e idolatram esses males, quando, na verdade, eles só existem na mente do homem. A mente do homem criou as condições do mal no mundo e as perpetuou. Não foi Deus que se impôs sobre Gautama e fez dele o iluminado Buda. Foi a devoção e a paixão de Gautama na busca de Deus, e evidenciadas pelo sacrifício de si mesmo, de sua vontade de viajar por toda a Índia, procurando alguma pequena faceta da verdade, até que, naquele momento, ao atingir um grau suficiente de iluminação espiritual, a verdade se revelou a ele. Na realidade, não sabemos o que levou Jesus Cristo à experiência que finalmente o firmou em sua completa cristicidade. Mas isto nós sabemos. Quando ele veio para revelar o que tinha aprendido, disse: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto, indicando que é à medida que buscamos, batemos e almejamos, na proporção em que caminhamos para dentro de nós mesmos, a resposta nos é revelada. Isso não acontecerá se esperarmos que algum dia Deus se imponha sobre nós. Se quisermos nos tornar mestres em música, idiomas ou arte, Deus pode nos inspirar, mas cabe a nós pesquisar, estudar e praticar, até que aquilo que estamos buscando se abra de dentro do nosso próprio ser. Acredito que Deus é quem planta em nós o desejo de encontrá-lo. Se ele não executar essa função inicial, nunca teremos sucesso. Há um poder divino em cada um de nós, nos estimulando a bater e buscar. Mas não é Deus que pode fazer isso por nós, e nem nos poupar de anos de meditação para levantar o véu e alcançarmos o estado superior de consciência. Passamos então a contemplar Jesus ressuscitado, o profundo amor que quase nos faz abraçar o mundo inteiro, como Jesus gostaria de ter feito pelo povo de Jerusalém. Oh, quantas vezes eu quis abraçá-los, mas vocês não quiseram. Venham a mim e sintam o calor do amor. Descobriremos que, ainda hoje, são poucos os que se aconchegam nesse amor. Nós que praticamos a presença, somos os poucos que sabemos o que finalmente salvará o mundo. É acima de todas as coisas, o reconhecimento de que nenhum homem na terra é nosso Pai. Dentro de nós há um Pai universal e, unidos a Ele, estamos unidos a cada um dos seus filhos espirituais, com todo o mundo. Nosso amor a Deus constitui o nosso amor a todas as pessoas. Não odiamos, não tememos, não punimos, nem nos vingamos. Precisamos apenas nos interiorizar e contemplar nossa unidade com Deus e com o próximo. Nossa função é amar. Amar todas as pessoas com um amor que nasce da percepção de que nossa união com Deus constitui nossa integridade. Nesse amor não há tentação para recorrer a meios desonestos, num esforço inútil para nos manter, porque em nossa união com Deus, acessamos a mente de Deus, que é infinita inteligência e fonte de toda vida,
verdade e amor. Somos alimentados não por nossa posição ou nossa riqueza, mas pelo pão, pelo vinho, pela água e pela carne que estão dentro do nosso próprio ser. Esse é o segredo que cura as doenças, reforma o pecado, supera a falta e a limitação e nos une, não apenas com nossos parentes e amigos, mas com todas as pessoas da terra. Mesmo que elas ainda não conheçam a nós, nem o amor que sentimos por elas, mas nós sabemos nosso conhecimento é suficiente para ser transmitido àqueles dentro do nosso círculo. Oramos e meditamos em silêncio. Olhamos para o mundo sem usar qualquer espécie de força, nem mesmo mental, e abdicamos de toda a oposição. A renúncia ao uso dos artifícios do mundo é o único meio para estabelecer a paz na terra. Pode levar anos, até mesmo séculos, antes que ele venha, isto é, antes que seja manifestado na terra como no céu, porque o número de pessoas neste vasto universo praticando conscientemente a presença ainda é pequeno. Esse fermento, contudo, por pouco que seja, deve atuar em toda a massa. Você não sente que, ao perceber profundamente a verdade que está lendo, será inspirado a vivê-la? Não sente que, onde quer que esteja, no tempo e no espaço, e amar a Deus a ponto de permanecer muitos períodos do dia, ainda que breves, habitando no templo do seu próprio ser, com essa presença, as pessoas serão atraídas a você? Como indivíduo, você pode ser levado a acreditar que nada pode fazer por ser apenas um dentre bilhões. Mas se você olhar para as grandes luzes espirituais do passado, entenderá o quanto isso é falso. Ao ver como alguém chamado Gautama, ou Buda, alguém chamado Jesus, o Cristo, ou como São Paulo influenciaram não apenas a sua própria geração, mas as gerações seguintes e influenciarão as que ainda estão por vir. Pense na influência em um único indivíduo, em que um único indivíduo pode ter através da graça de Deus. Um indivíduo cujo único objetivo é encontrar Deus e resolver os mistérios da vida. Essa é a mensagem que dou a você. Eu não me importo quão grande e poderoso você seja. Por si mesmo, você não é nada. Mas não me importo quão pequeno e insignificante você seja. Você não é nada, até que a graça de Deus o toque, até que o Espírito de Deus habite em você, até que o dedo do Cristo o mova. A partir daí, você é infinito. Infinito em expressão, infinito e eterno em vida, infinito em poder, infinito em experiência, infinito como exemplo e como caminho. Mas nunca é você, nunca sou eu, é o Espírito de Deus que se expressa através da minha e da sua consciência. Toda verdade permanece escondida até que encontre uma consciência através da qual possa fluir para o mundo dos homens. Onde quer que eu viva, a verdade permanecerá oculta, a menos que algum membro da minha comunidade seja o instrumento que a deixe fluir. Deus não atua sem uma consciência que o canalize. Ele precisa dos santos, sábios, evidentes. Em outras palavras, ele precisa de carpinteiros humildes, de príncipes poderosos, de simples donas de casa que se tornarão santas, enviadas por Deus ao mundo para difundir a luz. Quase todos os que atingem um grau maior de envergadura espiritual eram ilustres desconhecidos, elevados aos olhos do mundo pela luz inspiradora que experimentavam. Por eles mesmos não eram nada. Por você só, você não é nada. Mas em sua união consciente com Deus, tudo que Deus é, você é. Tudo que o Pai tem é seu. O lugar exato onde você está é solo sagrado, porque eu e o Pai somos um e estamos aí. O mais alto nível a se atingir na consciência é aquele onde a presença espiritual entra no coração
e você se dá conta de que isso aconteceu. A presença está dentro de você. Seu coração atinge uma nova dimensão quando você acolhe a presença. Entretanto, é sua responsabilidade alimentá-la para não perder o que ganhou. O que você ganhou é apenas um bebê e cabe a você deixá-lo evoluir até a plena cristicidade. Muitas vezes ao dia, volte o seu pensamento para o seu coração. Não porque o seu coração físico tenha algo a ver com a manifestação espiritual, mas porque o coração é o símbolo do amor. Pensando assim, enquanto Cristo nele descansa, volte o seu pensamento várias vezes ao dia para ele, reconhecendo que o bebê está lá, glorificado, que o Cristo entrou e vive em você. É você que deve segurar o bebê para que não saia de seu coração e se perca. Ele está lá, mas é apenas um bebê. Precisa ser cuidado, nutrido, reconhecido e amado por você. Observe-o crescer à medida que você aprende as formas de amar a Deus e as pessoas. Os 2 maiores mandamentos jamais foram alterados. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e com toda a tua mente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nunca mais faça pedidos a Deus. Deixe esse bebê fazer isso por você. Ele não terá que pedir, pois se transformará no próprio pedido. Não busque Deus em troca de favores ou de poderes estranhos para conseguir as coisas. Volte seu olhar agora para o lugar onde você já sentiu aquela doce presença e sorria para ela. Sagrada e secretamente reconheça que ela está lá e que cumpre sua função a serviço do Pai. Esse bebê é dado a você para restaurar os anos perdidos dos gafanhotos, reencaminhá-lo à casa do Pai e à sua união consciente com Deus. A função do bebê é revelar que você está vivendo no Éden, onde terá sempre uma única tentação. Há apenas um mal no jardim do Éden, apenas um pecado. A crença no poder do bem e do mal. Você, recolhido em seu próprio templo, deve poder olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal em todos os momentos e resistir à tentação de acreditar nela. E você deve conseguir dizer: por mais bonito ou feio que você se apresente, agora eu sei que isso não é verdade. Não há poder de bem ou mal na aparência externa, isto é, em alguém, em algum lugar ou alguma coisa, circunstância ou condição. Deus em mim é o único bem, o único poder e a única presença. O único mal que existe é a crença num ser ou condição separado e fora de Deus. Mesmo quando você tiver superado todas as formas nas quais essa tentação se apresenta, os problemas do mundo o tentarão. Tempestades no mar, desastres, guerra, pobreza e doenças. Qualquer que seja a forma, sempre será a única grande tentação: aceitar 2 poderes. Nessa hora você deve se voltar para o Cristo interno. O Cristo dentro de mim é a certeza de que há apenas um poder, o Filho de Deus, o Espírito de Deus em mim. Ele nunca me deixará, nunca me abandonará, desde que eu o perceba e o reconheça enquanto viver a vida que ele me diz para viver. Eu busco por sua orientação, por sua sabedoria, sempre que uma dúvida se apresenta à minha mente. Eu me volto ao meu coração e a resposta vem na melhor forma. Não interprete tudo literalmente. Às vezes, sentirá a presença olhando para você por cima de seu ombro ou sentada nele. Outras vezes, bem à sua frente. Por vezes, sorrindo, mas sempre reconfortante. Mantenha-a viva. A presença deste Cristo dócil e delicado, como deve ser, é a substância de toda a experiência que você terá no plano externo. Não busque saúde, riqueza, fama ou fortuna. Busque, em primeiro lugar, a constatação do reino interior e seja um observador de como essas coisas externas são acrescentadas à sua experiência.
não existe em pedir revelação a ela. Por que a revelação não seria concedida a você se foi concedida a outros no passado? Deus não tem preferências. Gautama apenas se tornou o Buda porque trabalhou durante 21 anos para receber a iluminação. Jesus se tornou Cristo porque deu a si mesmo ao mundo, e você se tornará o que quiser, dependendo do grau de amor que tem por Deus e pelo próximo. Você será o que permitir ser, apenas reconhecendo que por si mesmo nunca será nada. Esta presença suave que sentiu o levará de volta à união consciente com Deus. Você sabe qual é o objetivo da vida? Unir-se novamente ao Pai e ser, conscientemente, um com Deus. Você conhece o caminho, a contemplação interior e a meditação, o reconhecimento de Cristo, o amor a Deus e o amor aos homens. Na sua mente, traga sempre os princípios consigo, e no seu coração habite no dom que lhe foi concedido pelo Pai, a percepção da presença dentro de você. Ela aumentará sempre que você a abençoar. E aqui nós encerramos nossa leitura de mais um capítulo e de todo o livro, Praticando a Presença, Guia para despertar a consciência do poder de Deus na vida diária, Joel Goldsmith. Que ele seja um livro que venha contribuir em alguma coisa para transformar sua vida. E eu serei muito grato a Deus por essa transformação. Espero que você continue ouvindo os nossos áudios, os nossos próximos livros. Obrigado.